Nesse vídeo vou comentar para você o que é o Mental Training, de onde que surgiu, alguns conceitos, algumas aplicações. Vamos começar com uma analogia para que você entenda a necessidade do treinamento mental. Vamos fazer analogia com atletas. Vamos imaginar um atleta físico, um atleta mental. O atleta físico ele tem que ter uma aptidão, ele tem que ter uma boa forma física. Esse atleta, podendo ser um atleta de alto desempenho, ele tem algumas características típicas de um atleta de alto desempenho. Então, por exemplo, agilidade, flexibilidade, resistência, força. Algumas vezes até nós falamos da inteligência sinestésica, a habilidade de saber se movimentar, se desviar das faltas, conseguir manter a resistência até o final do jogo. Atletas de alto desempenho, eles precisam ter um alto nível de competência ou aptidão física. Mas da mesma maneira, um atleta de alto desempenho, ele também precisa de um outro componente, e que nós chamaríamos então de um atleta mental. O que seria um atleta mental? Aquele que tem uma boa forma mental, tem um excelente condicionamento mental. E quais seriam as características de um atleta mental? Então, da mesma maneira, ele tem algumas competências que o tornam diferente, que fazem com que ele tenha uma excelência no seu desempenho. Então, algumas características seriam o autocontrole, não ser levado pelas emoções no momento difícil do jogo, no final de uma corrida. Ele precisa controlar os seus pensamentos, a qualidade dos seus pensamentos. Uma outra característica seria a concentração. Ele precisa manter o foco. Imagine um jogador de tênis num dos pontos importantes e alguém está abanando o braço na plateia e perde o foco. Então, concentração. Uma outra característica é a autoconfiança. Antes de entrar no jogo, numa partida, se ele não acredita no seu potencial, que ele treinou, ele tem condições de vencer, ele já entra derrotado no jogo. Uma outra característica é a motivação. Motivação para treinar, motivação para ter excelência, motivação para chegar no final de uma prova ou de uma competição. E uma outra característica é a versatilidade. Saber dosar os vários elementos. Às vezes tem que ser divertido, às vezes tem que saber perder, às vezes tem que aproveitar o lazer. Versatilidade. É como se fosse a agilidade que o atleta físico tem. Então, nós temos aí o atleta físico, o atleta mental. Características físicas, características mentais. Então, o que seria o treinamento mental? Treinamento mental é um programa de treinamento que surge de acordo com a necessidade de dotar os atletas de alto desempenho também desse componente mental. Então, junto com as competências físicas e técnicas que um atleta precisa, por exemplo, pegar de novo tenista, mas pode ser um jogador de futebol. Ele tem que ter um excelente domínio das regras, ele tem que conhecer o jogo, ele tem que saber o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Ele tem que ter um domínio dos fundamentos, um saque, um voleio, uma curta, um lob, assim como todos os esportes, assim como um jogador de vôlei, de basquete, ele tem que dominar os fundamentos. Ele também tem que conhecer as táticas estratégicas, além de um condicionamento físico excelente. Então isso é necessário para atletas de desempenho, mas também é necessário as competências mentais. Então essas competências mentais, por exemplo, seriam aquela necessidade de lidar com a pressão, a necessidade de sair de um erro, sair do fundo do poço, a necessidade de sustentar a sua performance por um longo tempo, sustentar mentalmente, a necessidade de manter a confiança alta durante o jogo, não
não deixar flutuar. Pode ser que em algum determinado momento, mas se flutuar demais, ele vai existir problema. Controlar as emoções, estabelecer também metas audaciosas. Isso seriam competências mentais que o atleta mental possui. Existem as competências físicas, as competências mentais. E isso se aplica então a essa área de esportes de alto desempenho. E isso geralmente é do campo dos psicólogos esportistas ou dos coaches de alto desempenho. Esses muitas vezes são programas feitos pelo governo. O governo consegue fazer isso. Eu estava lendo uma reportagem sobre a nossa tenista, Teliana. Ela comentava que muitas vezes ela adora uma paixão por tênis, mas às vezes ela chega lá no treinamento, fica sentado na arquibancada vendo o jogo e ela diz que ela saca, ela voleia, ela faz tudo enquanto sentada. E esse é um aspecto do treinamento mental. Vários outros atletas, mais adiante eu vou mencionar vários outros, quase todos os atletas de alto desempenho, eles fazem coisas assim, né? Temos alguns muito famosos, Pelé, o Ayrton Senna, né, que ele mentalizava, Tiger Woods, ele sabia que o jogo mental é até mais importante. Porém, será que essa necessidade de alto desempenho é só para atletas de alto desempenho? Então isso é que foi observado, que também profissionais de alto desempenho podem se beneficiar desta técnica do treinamento mental. Pessoas normais também podem. Então vamos imaginar, no trabalho. No trabalho você vai precisar das competências técnicas, das competências do conhecimento. Então pode ser um técnico de informática, um técnico de contabilidade. Ele tem que saber das últimas tecnologias, dos sistemas, dos programas, das regras, como funciona. Competência técnica, né? Um profissional de alto desempenho precisa dominar bem as competências técnicas. E vamos imaginar também em casa, um pai, mãe, sabia que existem competências técnicas sofisticadas? Eles têm que gerenciar, imagine uma mãe que tem que cuidar de 2, 3 filhos, tem que saber gerenciar o tempo, tem que ter competências de lidar com a improvisação, fazer um almoço ou fazer, né, com que tenha alguma coisa saborosa ou pelo menos nutritiva para os filhos. Tem que saber mobilidade, né? Levar os filhos para um lugar, para o outro, se não for de carro, é dar um jeito. Tem que saber gestão financeira, tem que ter bom humor, tem que ter muita energia. Esses são alguns aspectos que tem que saber lidar. Podemos dizer até competências técnicas. Porém, e a parte mental? Será que eles também não precisariam saber lidar com os erros, lidar com pressão? Uma reunião difícil, um filho com algum problema na escola? Será que eles não precisam ter persistência nos seus sonhos, nos seus objetivos? Será que não precisam controlar não apenas as emoções, mas trazer aquilo, um humor quando é necessário, a maturidade, a seriedade, a leveza? Todas essas são características também, comportamentos e competências mentais que também são necessárias serem desenvolvidas. Então, o Mental Training surgiu para suprir essas necessidades de desenvolvimento ou capacidade mental também para esse público mais amplo, ou seja, os profissionais de alto desempenho que querem se desenvolver e também as pessoas normais, como eu estou chamando, pessoas que podem também tomar benefício de mais aptidão mental, mais força mental, mais estabilidade, mais concentração. Então, existe a maneira clássica, que é então dessa área dos esportes, né, no qual os psicólogos esportistas, os coaches de alto desempenho estão tratando, mas a minha proposta é trabalhar com aqueles profissionais que querem trazer mais desempenho, mas com um diferencial. Não é só mostrar para eles o que tem que ser feito, que nem muitas vezes existem alguns programas que dizem você deve diminuir os seus pensamentos negativos, você deve buscar visualizar alguns aspectos mais positivos para o que você quer. E é o que fazer, mas a minha proposta é trabalhar muito mais no como fazer.
e eu trago então um aspecto que é bem diferente. Integro 3 grandes disciplinas de conhecimento humano, trazendo então do coaching um processo, trazendo várias etapas organizadas, várias etapas que são planejadas para que o resultado seja alcançado, né? Então, por exemplo, a etapa de uma avaliação inicial, o que a pessoa realmente vai precisar desenvolver. Depois a definição de metas, metas de resultado, metas de processo, é uma das características mais importantes do método. Programação neurolinguística, PNL, trago uma série de técnicas que são famosas, são usadas há 30 anos, foi de onde surgiu o coaching de alto desempenho para várias profissões, né, essa mistura de coaching com a PNL, então utilizado para esportistas olímpicos, seja de tiro, golfe, de alta resistência, então aspectos como manter a concentração, como manter o foco. Então, canais de comunicação, âncoras, a definição de metas também é muito trabalhada dentro da PNL, rituais positivos, um conjunto de técnicas muito poderosas para permitir que a pessoa ela desenvolva a sua competência mental. Porém, o grande diferencial é trazer as técnicas da meditação. Como eu pratico meditação há bastante tempo, existem técnicas muito fortes para ter esse controle mental, para permitir o controle do fluxo dos pensamentos, relaxamento, serenidade, concentração. É onde estão as técnicas mais poderosas. Estão na meditação e das várias técnicas, das várias linhas de meditação. Então, relaxamento, visualização, controle de pensamentos, várias dessas técnicas integradas com as técnicas da programação neurolinguística, que são diferentes, né? A prática da meditação, ela envolve uma disciplina enorme porém, traz uma força interna muito grande. Porém, a PNL consegue resultados mais rápidos. Então, como juntar esses vários componentes dentro de um programa de treinamento? Esse que é a essência do mental training, ou do treinamento mental. Então, essa foi uma explicação, acho que está clara. E nos próximos episódios eu estarei trazendo os princípios do mental training e também alguns exemplos de esportistas, alguns exemplos de práticas e atividades. Então, vejo você na sequência desta série Mental Training. Obrigado pela atenção, cuide-se e divirta-se.